Fala galera, a próxima palavra do nosso abecedário do investidor é a letra T. Então vamos lá, vamos começar com a nossa famosa, muito conhecida taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, tá? Que ela é determinada pelo órgão chamado Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias. Essa reunião acontece ali a cada 45 dias aproximadamente e sentam na mesa ali algumas pessoas, em torno de 8 ali mais ou menos, e eles definem, né, a política que eles vão seguir para o nosso país. Essa taxa Selic ela serve como um balizador na nossa economia. Por exemplo, se você for financiar uma casa, né, uma casa financiada, é importante você saber a taxa Selic. O financiamento ele não vai destoar muito com essa taxa Selic. Financiamento de carro, por exemplo, eles utilizam um balizador, que é a taxa Selic. Então, se a nossa taxa Selic está em 2%, por exemplo, dificilmente um financiamento no banco, eles vão te cobrar 10% ao ano, né? Porque a nossa taxa Selic está próximo de 2%. Então, se a nossa taxa Selic está 13%, 14% ao ano, dificilmente você vai conseguir uma taxa de 2%. Então, ele tende a ficar próximo da taxa Selic. Não é uma regra, obviamente, mas ele serve como um índice, é um parâmetro na nossa economia. E uma coisa curiosa também, ainda na taxa Selic, tem um título chamado Tesouro Selic. Então esse tipo de investimento, o que acontece? Você, independente da taxa Selic, estar em 10, 8, 13, 15, não importa, você sabe que ele vai render o percentual da taxa. Então ele te mostra que você está ciente que vai render a taxa Selic. Então é um balizador. Você sabe quanto que a taxa Selic vai estar o ano que vem? Não, mas dependente do valor que ela esteja, você sabe que aquele investimento que você fez vai estar atrelado àquela taxa. Então é importante para você ter uma referência. Letra T, nós vamos aqui de taxa. Pois é, taxa de administração. O que é isso? Taxa de administração é uma taxa que os fundos de investimento, na maioria deles ali, eles cobram para fazer justamente o trabalho de aplicar o seu dinheiro de demais pessoas. Então eles têm uma taxa de administração. Então todo ano que se passa, você acaba deixando 2%, né, aproximados ali. Alguns às vezes nem cobram, mas é difícil. A maioria cobra alguma coisa. Pois é. Você acaba deixando esses 2% para eles como taxa de administração. Então eles vão fazer a aplicação do seu dinheiro, isso, aquilo mais, quando você precisa fazer solicitar um resgate. Então toda a administração, a aplicação do seu dinheiro que você está terceirizando, por você estar dentro de um fundo de investimento, eles te cobram essa taxa. Ah, e um ponto importante, se você ganha, eles te cobram. E se você perde, eles também te cobram, tá bom? Fica a dica. Outra taxa, vamos lá, taxa de performance. Essa taxa de performance é muito comum você encontrar nos fundos de investimentos, que eles colocam como um alvo, um target para eles, né? Um objetivo. Vamos supor que eles têm um objetivo do fundo de bater ali o CDI. Então tudo que exceder o CDI, ou seja, algum outro índice que eles determinarem, 25%, 20%, eles ficam para o fundo, né? Então você acaba deixando um pouco mais da sua rentabilidade. Pode ser muito bom, porque isso vai instigar e vai fazer com que o fundo se atente o máximo possível e seja o mais profissional. Porque quanto mais ele ganhar dinheiro para você, né, e para nós investidores, mais ele vai ter retorno. Então isso pode ser um ponto interessante. Porém, né, uma coisa que eu fico muito de olho, já vou dar uma dica para vocês aqui, é que às vezes tem alguns fundos que eles são assim fundos de renda variável. Só que o índice que ele está atrelado é baseado na renda fixa. Então aí fica uma coisa meio que não se conversa. Então como é que eu vou dar um alvo baseado na renda fixa, só que se o meu risco está na renda variável? Então fica de olho nesse benchmark aí, né, que essa taxa de performance que alguns fundos ali pré-estipulam, tá bom? Clareou? Deu para entender? Comenta aí se você entendeu. Valeu, Leandro, eu entendi. Leandro, não entendi nada. É importante a gente ter essa troca. Tá joia? Muito obrigado e até o próximo. Tchau!